Irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, nesta videoaula daremos continuidade às reflexões sobre imagens ou metáforas bíblicas da salvação, nesta aula com o termo redenção. Um novo cenário se configura, se apresenta a nós com este termo, diferente da aula anterior, com o termo propiciação, marcado por um cenário do santuário, reino cerimonial e rituais religiosos que aconteciam no templo. Agora, com o termo redenção, muda-se o cenário para o mercado, reino mercantil e transações comerciais. Este termo é um termo secular, que diz respeito ao mercado, conforme já disse, mas que foi ressignificado pelo cristianismo para que nós compreendêssemos esse mecanismo da salvação. Para nós entendermos a dimensão soteriológica da salvação realizada por Cristo na cruz do Calvário. Utilizarei como principal referencial teórico, mais uma vez, o livro da FAESP, Soteriologia, né? E também o livro de John Stott, A Cruz de Cristo. Né? Então, John Stott, ele diz que a redenção era um termo técnico para descrever as transações do mercado ou transações comerciais. Redimir é comprar ou comprar de volta, quer como transação comercial ou como resgate. Para John Stott, a redenção centraliza-se na má situação dos pecadores, da qual foram resgatados pela cruz. As palavras gregas litrum, redimir, apolitrosis, redenção, deriva-se de litron, significa um resgate ou preço de soltura, que era um termo quase técnico do mundo antigo para a compra ou para a alforria de um escravo. Em suma, se refere a um processo que envolve a liberação através de pagamento de um preço de resgate. E às vezes muito custoso. No Antigo Testamento, por exemplo, a propriedade, os animais, as pessoas, a nação eram todos redimidos pelo pagamento de certa quantia. O israelita pobre, que foi forçado a se vender à escravidão, podia mais tarde redimir a si mesmo ou ser redimido por um parente. Alguém pagava o preço necessário para libertar a propriedade da hipoteca, por exemplo. Os animais do matadouro, as pessoas da escravidão, até mesmo da morte, diz John Stott. Redimir, agora já utilizando aí o referencial do Carlos Caldas Filho, né? Ele diz que redimir é resgatar algo ou alguém de uma situação de escravidão, perdição ou risco de morte. A exemplo de Israel, que Deus havia resgatado da escravidão do Egito, conforme em Êxodo 6,6, e do cativeiro babilônico, Jeremias 31:11, 50, do 33 ao 34. O fiel é resgatado de seus pecados, Salmo 138. Algo que o pecador por si não é capaz de fazer. Salmos 49, do 7 ao 8. Portanto, fomos resgatados por Cristo. Estávamos em um cativeiro moral, do qual somente o pagamento de um resgate poderia nos libertar. O preço de resgate foi a própria vida de Jesus Cristo. A nossa vida, diz John Stott, foi confiscada. A de Cristo sacrificada. Cristo Jesus foi as últimas consequências, o qual a si mesmo se deu em resgate de todos. 1 Timóteo 2, capítulos 5 ao 6. No Novo Testamento, o Novo Testamento apresenta a autoentrega de Jesus Cristo, a morte na cruz, como um ato de redenção.
Marcos 10:45. Nas epístolas são abundantes as ideias a ideia de redenção associada à ideia de salvação. Diz assim o texto bíblico: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24, e também pode ser consultado e verificado em 1 Coríntios 1:30, Gálatas 3:13, capítulo 4:5, Colossenses 1:13 ao 14, Efésios 1, do 3 ao 7, 4:30 e Romanos 8:23, Tito 2, do 13 ao 14. Portanto, a ligação entre salvação e redenção também é feita em Lucas capítulo 2, 38, 24, 31, Hebreus 9 e 15, 1 Pedro 1, 18 e 19. Usa-se também nos textos do Novo Testamento o verbo comprar, no sentido de resgatar ou redimir dos pecados. 1 Coríntios 6, 20, capítulo 7, versículo 23 e Apocalipse 5, 9. Ligada à ideia de redenção está a ideia de expiação, isto é, Jesus derrama seu sangue vicariamente em nosso lugar para resgatar os pecadores aos que creem, né? Diz aí o Caldas Filhos. Paulo diz que Deus enviou o seu filho, né, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estavam debaixo ou sob a lei. Gálatas 4, versículos 4 ao 5. Joaquim de Jeremias indaga se Paulo estava fazendo uma referência ao dramático ato de entrar na escravidão a fim de resgatar um escravo. Ele deu-se a si mesmo. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6, Tito 2, 4. Ou a sua vida, Marcos 10, 45, morrendo sob a maldição da lei para resgatar-nos dela, Gálatas 3, 13. Diz aí o John Stott também. Então Jesus, ele foi capaz de entrar lá onde se vendia diversas pessoas que estavam sob escravidão, que precisava que alguém fizesse o pagamento, pois elas não teriam condições de pagar pelo seu resgate. E assim nos encontrávamos nesse grande mercado comercial no contexto do Império Romano. Não éramos capazes de pagar o resgate, comprar a nossa alforria, a nossa carta de alforria, e não tinha ninguém por nós, um parente endinheirado, preocupado com a gente para ir lá e pagar para nos resgatar neste grande mercado. Mas Jesus, ele foi até o mercado comercial onde estávamos escravizados e pagou o preço, e pagou um preço alto, preço de sangue, morrendo na cruz do Calvário. E a sua morte foi capaz de nos livrar da escravidão e nos conceder a alforria, a libertação, a liberdade em Cristo Jesus. E hoje somos livres. Fomos comprados com um bom preço. Fomos comprados por Cristo e hoje podemos dar graças a Ele. E agora, Jesus, como Redentor, possui direitos de posse sobre a sua compra. Ele comprou a mim e a você. Portanto, é Senhor da minha vida e da sua vida. Pois foi Ele que resgatou por meio de seu sangue quando não tínhamos condições próprias de resgatar. Deste modo, pertencemos a Deus, diz John Stott, 3 vezes. Pela criação, Ele nos criou, Ele é nosso dono. Pela redenção, foi lá no mercado e nos resgatou de volta, Ele é nosso dono, portanto é Senhor. E pela habitação, Cristo habita em nós, portanto somos dele e ele é nosso. Que Deus abençoe a sua vida. Forte abraço, fica com Deus.